Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. O tema da nossa videoaula de hoje, qual que vai ser? A questão da tributação do AVJ, né? Ajuste ao valor justo, que é a figura jurídica que foi introduzida pela Lei 12.973 de 2014, especificamente no seu artigo 13, que determina, né, a questão tributária, né, da tributação desse valor, que determina que esse valor deve ser controlado em subconta. E no caso específico, há um caso que foi julgado pelo CARF, e o contribuinte não registrou esse valor numa subconta, mas conseguiu demonstrar, através de outros controles, que ele fazia o controle desse valor e o CARF acabou afastando essa tributação. Então, o que que a gente vai estar vendo na nossa videoaula de hoje? A questão da tributação do ajuste ao valor justo, a VJ, na necessidade de contabilização ou não em subconta, porque a lei 3, o artigo 13 da lei 12.973, né, ele determina, orienta o contribuinte a fazer esse registro. E no caso específico, o contribuinte não fez, mas conseguiu demonstrar através de outros controles contábeis que ele fazia o controle desse valor, e por força disso o CARF acabou afastando a autuação, né? O acordo é o acordo 14.02.017 de 057, né? Que tratou dessa matéria. Mas antes de a gente poder entrar nesse caso, especificamente do julgamento, vamos relembrar nessa questão do artigo 13 da Lei 12.963 de 2014, né? Ela foi trazida, a questão da neutralidade fiscal veio com a Lei 11.637 de 2007, né? Figurando a partir de 2008. Aí nós tínhamos o RTT, Regime Tributário de Transição, e depois foi regulamentado pela Lei 12.973 de 2014, então artigo 13, né? Falando da questão da neutralidade fiscal. Então, ele determina, no caso da VJ, a necessidade da criação de uma subconta e o registro dessa contrapartida nesse valor, né? Para justamente a autoridade fiscal saber se isso está sendo controlado e como é que isso vai ser realizado pelo contribuinte para ser tributado. E se caso o contribuinte não fizer esse registro, o que acontece? Desde que ele demonstra que isso esteja em outros controles, não há que se falar em tributação, tá? Então ele tem que fazer essa demonstração, essa prova. Porque qual que é o lançamento contábil da VJ? Débito em ativo, contrapartida crédito em patrimônio líquido, e se for um passivo, crédito em passivo, contrapartida débito na conta de patrimônio líquido. O que é valor justo e valor presente, né? Só para a gente relembrar. Valor presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro. Então, por exemplo, se eu faço uma venda a prazo, né, embutido dentro daquela prestação tem os juros daquela operação. Então, se eu descontar os juros, tirar os juros desse valor e trazer esse valor presente, eu tenho o valor daquele ativo se eu fosse fazer a realização à vista daquele bem. Então, eu sou obrigado a fazer para poder dar uma total transparência e demonstrar qual que é o valor daquele bem hoje naquela data. Já o valor justo é trazer o valor de mercado daquele bem. Então, o valor para um ativo pode ser negociado ou passivo liquidado entre as partes interessadas, conhecedores do negócio, independente em si, com as de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou caracterizem uma transação compulsória. Ela é muito semelhante a uma revelação de ativos, né? Só que o valor justo também posso aplicar para o passivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer o valor de mercado daquele bem, do meu ativo, ou aquele minha obrigação no passivo, cuja contrapartida vai ser uma receita, uma despesa que não vai para o resultado, porque eu não tenho a disponibilidade econômica e jurídica daquela renda, ou não tenho a dedutibilidade daquela despesa que eu não realizei ela ainda. Tá? Então, enquanto eu não houver essa disponibilidade, a realização desse ativo desse passivo, eu não vou tributar, não vou deduzir. Né? E o AVJ e o AVP, que é ajuste valor presente e valor justo. O que que é? O AVP, o ajuste a valor presente, demonstra o valor presente de um fluxo de caixa futuro. O fluxo de caixa é baseado em estimativas de entrada e saída daqueles recursos. Né? Então, eu vou trazer o valor presente, aquele bem, né? E vou contabilizar demonstrando isso no meu balanço. Já ajuste o valor justo demonstra o valor de mercado de ativos e passivos, ou pelo menos o valor provável de realização. Então, eu vou contabilizar qual que é o valor de mercado daquele bem, naquela data, né, e demonstrar isso no meu balanço. Mas como isso não representa uma disponibilidade econômico-jurídica dessa renda ou realização desse passivo, a sua contrapartida não é receita nem despesa, é um ajuste dentro do patrimônio líquido. Eu só vou oferecer essa tributação ou deduzir esse valor quando houver a realização efetiva daquele bem ou daquela obrigação, né? E que fala o artigo
a Lei 12.973 de 2014 em relação à VJ. Ela é a previsão legal da VJ sobre a sua tributação, para fim de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Ela exige que haja subconta para demonstrar neutralidade fiscal e se quando emitir não registrar esse subcontra, o que acontece? Desde que ele demonstre que isso é controlado e tem prova contábil disso, não há que se falar na tributação. Ou se ele não tem o controle, né, simplesmente não faz nada, ele lançou no PL, mas não tem controle nenhum, isso pode ser passivo de tributação por parte da autoridade fiscal, né? Então, o que aconteceu nesse caso que foi julgado em agosto de 2024 pelo CARF? Né, que foi formalizado através do acordo 1402.007.057. É a discussão sobre a necessidade de subcontas para controle da VJ, essa foi a principal discussão em relação a essa matéria. Contribuinte ao frigorífico Nutribras S.A., o contribuinte efetuou a revelação de ativos e lançou a contrapartida em uma conta do patrimônio líquido, né, eh, que ele denominou AVJ, né? Não lançou esse em uma subconta, como o artigo 13 determina, da Lei 12.973, e por esse motivo a autoridade fiscal atuou o contribuinte. Aí o contribuinte, o que ele fez, né, na fiscalização, depois de impugnação e recurso voluntário? Ele demonstrou através de um laudo contábil que o valor foi registrado contabilmente no PL, ele era controlado, ele tinha os controles, apesar de não ter subconta, e que esse valor não foi realizado. Então, não houve a disponibilidade econômica ou jurídica dessa renda. Então, por força disso, não haveria motivo para a tributação. A DRJ acatou esses argumentos e cancelou o auto de infração e, por força disso, houve recurso de ofício para o CARF. E o CARF, o que ele entendeu? Né? Que a ausência de subconta não aplica a tributação automática, então isso não é um motivo suficiente para isso, desde que o contribuinte demonstre que teve controle adequado e ele pode ser realizado por outros meios, né? Então, se o contribuinte conseguir demonstrar que esse controle, não há que se falar dessa tributação, e junto com isso, ele deve interpretar, né, junto com o artigo 13, com artigo 43 do CTN, né? Porque o que diz o artigo 43 do CTN? A questão do fato gerador do imposto de renda. Então, só vou tributar a renda se houver a disponibilidade econômico-jurídica dessa renda, e nesse caso não há disponibilidade econômico-jurídica dessa renda, porque é uma simples revelação de ativos ou de passivos, e por força disso não há que se falar na realização dessa receita, né? Ele cita também o acórdão 14.01.003.873, que foi nessa mesma linha que o contribuinte conseguiu demonstrar, apesar de não ter registrado no subconta, que eles tinham controle e demonstrou que esse valor não tinha sido realizado. Então, isso demonstra a tendência dessas decisões garantindo a neutralidade fiscal da VJ, a importância das provas contábeis para fazer a tributação devida, porque, como já falei isso, prova é importante e um laudo, nesse caso, contábil, é importante para demonstrar a razão do contribuinte e demonstrar que a VJ não gera disponibilidade jurídica de renda, né, para ser tributada no momento da sua contabilização. Só a tributação quando há efetiva realização. E aí eu trouxe, né, a citação desse acórdão, o 14.01.003.873, que foi citado nesse acórdão que nós estamos comentando, o que o comando normativo visa é a neutralidade fiscal, mediante o diferimento da tributação para que a mesma ocorra à medida em que for ocorrendo a realização do ativo componente da FJ, o artigo 13, esse é o objetivo da lei. O que se verifica comprovado é que sempre se evidenciado o controle da VJ pela recorrente. Então, nesse caso, quando a gente conseguiu demonstrar que ele fazia o controle, apesar de não estar no subconta, talvez o controle não tenha sido de forma esperada pela autoridade fiscal, mas o fato é que mostra evidenciado o controle da VJ na documentação contábil e essa contábil da recorrente, por força disso, não há que se falar na tributação. Ademais, ainda que houvesse evidenciação da VJ por meio de subconta, na forma que consta no lançamento fiscal, certo é que a simples ausência de subconta não é fato per si capaz de ensejar a tributação. Então, o simples fato de não contabilizar a subconta não é motivo para autuar. Tem que demonstrar que o contribuinte não fazia o controle e demonstrar que esse valor está sendo realizado. Então, esse é um precedente bastante importante, junto com esse outro que nós comentamos, para dar um norte em relação à questão da tributação, tratamento do AVJ. Então, é necessidade de manter controles contábeis adequados, né? Se contabilizar na subconta é melhor, mas se você conseguir demonstrar na questão de controle adequado contabilmente, você consegue provar que isso não é passivo de tributação. Importância da documentação contábil como prova. Então, o registro contábil,
razão, balanço e laudo contábil importante, nesses casos, para demonstrar para a autoridade fiscal e também para a autoridade julgadora, e demonstrar que não houve efetiva realização dessa receita DFJ por parte do contribuinte. Tá? Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Compartilha esse vídeo, ativa as notificações, compartilha, porque a sua participação é bastante importante para o nosso canal. Obrigado, até a próxima.